Bom, vamos continuar então com o nosso curso introdutório às linguagens Assembly C. Lembrando mais uma vez que trata-se de um curso rápido e introdutório que serve como revisão para que a gente possa dar sequência ao nosso curso de sistemas operacionais. Vamos lá. Então nós ficamos aqui vendo alguns comandos interessantes e nós falamos sobre as constantes que podem ser definidas dentro de um programa em Assembly. Então, uma das formas de definir constantes em Assembly é usar o mnemônico EQU. Então, nós temos aqui EQU e nós colocamos aqui algumas diretrizes que são diretivas que são capazes de ser entendidas quando nós olhamos para elas. Nós entendemos facilmente o que quer dizer sysexit, syswrite, stdin, stdout. Então, o que faz essa palavra sysexit ser equivalente ao que a gente quer é exatamente o EQU, que coloca o sysexit com constante de valor 1. Aqui nós temos o syswrite, constante de valor 4. E assim, o que é isso aqui, né? Então, quando eu for usar o meu registrador EAX para guardar a interrupção syswrite, que eu quero guardar lá, eu já sei o número dela aqui, porque eu já coloquei no começo do programa que o syswrite é igual a 4. E assim por diante. Então, observe que aqui ele está até fora das seções do programa. Isso é até uma diretiva para o assembler. Isso é uma diretiva de pré-processamento. Então, de certa forma, o assembler vai substituir, antes de compilar propriamente dito o programa, ele vai substituir todos esses textos syswrite, onde ele estiver, sysexit, por exemplo, onde ele estiver, aqui. Então, sysexit vai substituir pelo seu equivalente numérico, número 1. Então aqui eu tenho vários exemplos do uso do EQU para colocar nomes nos números das interrupções, para colocar número no dispositivos de saída ou de entrada, no caso stdin e stdout. E aqui no programa, propriamente dito, está aqui a nossa seção text, já vai começar o nosso programa. Está aqui o start, ponto de partida do nosso programa, e vamos começar aqui. Então eu vou mover o valor syswrite para o registrador EAX. O que eu quero fazer? Syswrite quer dizer escrever alguma coisa no terminal. E qual é o terminal? O terminal é o stdout, que eu vou colocar no EBX. Qual é a mensagem? A mensagem é MSG1, que eu vou colocar no ESX. Qual é o comprimento da mensagem? A mensagem é comprimento LE1, que eu vou colocar no EDX. Então, A, B, C, D, olha a ordem aqui, A, B, C, D, A system call. A B, o terminal. A C, a mensagem. E a D, o comprimento da mensagem. Da mesma forma, tem a mensagem 1, a mensagem 2. Mensagem 2. A, system call. B, terminal. C, mensagem. E D, comprimento da mensagem. E aqui a interrupção 080 que vocês estão acostumados. De novo. A, system call. B, terminal de saída. C, mensagem 3. E D, comprimento da mensagem 3. E finalmente a saída final vai para onde? Para o A. Quem? O exit. Né? E interrompe. Quem são MSG2, MSG3, MSG1, MSG2, MSG3 estão aqui. MSG1 é o Hello Programmers. Observe que o EQU tanto pode aparecer fora do programa como dentro de uma seção de dados. Então aqui você tem len1 equivale, né, EQU a $-MSG1, que é o comprimento de MSG1. MSG2 é definido como Welcome to the World, né? Aqui nós temos dois caracteres de fim de linha, bonitinhos lá para a gente verificar. E qual é o len2? O que equivale a len2? Len2 equivale ao comprimento da mensagem MSG2. E a MSG3 quem é? Linux Assembly Programming, tal. Quem é o comprimento da mensagem MSG3? Está aqui o comprimento da MSG3. É o len3. O len3 foi usado aqui. Então os nossos programas estão começando a ficar bem interessantes. Vamos só dar um clear aqui no nosso terminal. Esse terminal está um pouquinho poluído. Então 009, que é o nome do nosso programa.
Tá aí ele, né? Como é que a gente tem compilado? NASM -F 64009 -O prog 9.O. Agora como é que a gente link edita, seu nome bonito no link edita prog 9.O -O prog 9. Tem um errinho aqui. Beleza. Então se a gente der um ls aqui, 009 asterisco, aí a gente vai ver, é prog 9, né? Nosso programa agora é o prog 9, ls prog 9 asterisco. Nós temos dois programas, o que está em verdinho aqui é o executável, o que está com o aqui é o objeto gerado pelo assembler. Para a gente executar esse programa, basta que a gente digite o nome dele. Vocês já sabem disso, que a gente já fez isso uma centena de vezes. O que é que esse programinha fez? Ele mostrou alguns textos em inglês. Hello programmers, welcome to the world of Linux Assembly Programming. Então isso aqui era só para ilustrar o EQU, né? Para explicar, a gente estava usando, então agora está explicado, né, alguns usos do EQU. Observe que eu posso substituir o uso do EQU fora do segmento de dados. Pode ser que fique até mais elegante, aí fica ao seu critério, e também permite que essa variável possa ser alterada mais na frente. Então eu posso colocar o assign dessa forma que está aqui. Então, desse jeito eu posso mudar o success para um do mesmo jeito, usando o assign ou o define. Então, que é igual à linguagem C também. O assembly aceita essas duas formas sem problema. Então, se você não quiser usar o EQU aqui fora da seção de dados, e você acha que é estranho, então você pode usar o define ou assign. Aí fica o seu critério aí. Funciona do mesmo jeito, né? Você pode, aqui só para mostrar que funciona, você pode compilar. Compilou do mesmo jeito, link editou do mesmo jeito, executou do mesmo jeito. Bom, agora vamos ver alguma coisa mais interessante. Vamos pegar esse programinha aqui que já está digitado e vamos analisar ele aqui. Primeiro, eu defini as minhas diretivas aqui, tipo este, read, write, std, std out, a gente já sabe para que serve. Aqui eu criei meu segmento de dados, data segment. Criei a mensagem 1. Mensagem 1 é simplesmente entre com o dígito 0xa 0xd. O comprimento da mensagem 1 é guardado na variável len1. ms2 é entre com um segundo dígito 0xa 0xd. Comprimento da mensagem 2 é msg2. Mensagem 3, a soma é comprimento da mensagem 3 guardado em len3. Então, aqui eu poderia até substituir, agora ficou legal, né? Agora vocês aprenderam aqui o 0xa e poderia substituir pela palavra newline msg chamada de 0xa. Então, se eu definir isso no começo, eu não vou precisar ficar aqui botando 0xa em tudo que é lugar. Boto ali o newline message. E o newline len comprimento é o comprimento do newline message. Então, essa mensagem aqui é para botar o quê? O 0xa no mudar de linha, né? Então eu tenho aqui meu segmento de dados. Agora eu vou ter o meu segmento BSS, né?
uma pilha que eu vou ter que reservar lá 2 bytes para uma variável que eu não sei o que é ainda, chamei de num1, 2 bytes reservados para uma variável que eu não sei o que é ainda, 1 byte para reservar para uma variável que eu também ainda não sei o que é. Então está reservado lá, um dia esses dados serão usados. Como? Vamos ver, né? Então eu vou aqui criar minha seção do texto, meu programa propriamente dito. Está aqui o ponto de partida, o meu start. Primeira coisa, coloco o SysWrite no EAX, né? Então A, B, C, D. Lembra da regrazinha? A, B, C, D. Então A, System Call, SysWrite. P, terminal, Standard Out. C, mensagem, MSG1. D, complemento, Land1. Executa. Então, com isso aqui, ele imprime a mensagem no vídeo. Continuando. A, é o código da System Call. Quem é agora? SysRead, vai ler. B, terminal. Quem é o terminal? stdin. C, quem é nesse caso aqui vai ser a variável onde eu vou colocar os dados que eu vou ler do stdin. Essa variávelzinha aqui está reservada aqui, ó. 2 bytes reservado para ela. Então, o endereço dela é colocado aqui, né? Então, para quê? Para que quando eu execute o sysread, né, esse SX contenha o endereço onde está o N1, e aí ele vai colocar o que vier lá do teclado terminal para o 1. EDX2. Quem é esse 2 aqui, EDX? Para que serve EDX? Len, ó. Len de quem? Do no1. No 1 é o que? 2. Eu podia ter colocado aqui direto Len de 2 se eu quisesse, né? Mas então é a mesma coisa, só que aqui, ao invés de ser a mensagem de saída, vai ser a posição de memória que vai ser ocupada na entrada. Bom, aí executa também. Da entrada, aqui é uma entrada de dados via teclado. Mais uma vez, SysWrite, saída, stdout, terminal, mensagem 2. Quem é a mensagem 2? Entre com o segundo dígito, né? Então a mensagem 2. Mensagem 2, quem é o EDX, vai ser o complemento da mensagem 2, executa. Próximo, SysRead. SysRead vai ser o quê? Leitura. Leitura vem de onde? Do stdin. Vai para onde? Para uma memória representada por num2, que está lá definido no VSS. Então aqui é uma região de memória reservada com 2 bytes para guardar esse dígito que vai chegar aí. Vai chegar esse negócio aqui, né? Num2. Tamanho 2 bytes, encerra. Finalmente, vai escrever o A, SysWrite. B, escreve onde? stdout. C, o que é? Mensagem 03. D, qual o complemento? Lang3. Executa. Então, agora, bom, isso aqui é para receber dados e mostrar dados no vídeo. Agora, nós temos um probleminha aqui, né? Probleminha é que eu já imprimi todas as mensagens, mas se vocês prestarem atenção, nós estamos tentando fazer uma soma aí, né? Soma de valores que entraram. Como é que eu vou fazer isso? Muito bem. Eu já recebi o num1, já recebi o num2. Então, se eu já tenho num1 e 2 as suas respectivas posições de memória, eu vou lá na posição de memória do num1. Está aqui representado aqui então pelos colchetes num1. Então eu vou pegar o primeiro número, que é o num1, e vou movê-lo para o registrador AX. Lembra-se do registrador de dados, né? Então pode usar para várias coisas. A seguir eu uso uma função sub. Essa função sub ela é uma função de subtração. Ela subtrai de quem? De zero. Teoricamente ele não faz nada, mas tem um efeito colateral disso aí. É que ele transforma esse num que foi recebido na forma de caracteres ASCII para valores decimais numéricos. Então o EAX agora conterá um valor decimal representado em caracteres pelo num que entrou pelo teclado.
Muito bem, então o EAX agora ele vai ser tratado como um número e não mais como um caractere ASCII. Quando ele é tratado como um número e não mais como um caractere ASCII, ele pode ser somado com alguma outra coisa. Mas para isso a gente precisa dessa alguma outra coisa. Alguma outra coisa nós vamos usar um segundo registrador, o BX. Vamos o A, vamos usar o B, não, eles estão livres agora, né? O A não está mais livre porque nós acabamos de usar. Mas os outros registradores estão livres, porque nós não estamos usando ele para nada. Então eu posso colocar lá o que? O num2. Então eu peguei o endereço de memória do num2, apresentando aqui pelo colchetinho. Coloquei na VX. E o que é que eu fiz? Subtraí o valor 0 da VX. Com isso eu converti o VX também para o número decimal. Então eu tenho aqui dois números decimais. Um no EAX, logicamente em binário lá no registrador, mas que representa o número decimal. E o outro no EBX. Agora eu vou somar quem? EAX com EBX. Somo EAX com EBX e o resultado é guardado no próprio EAX. É assim que funciona a função add. Então lembre que as funções aritméticas sempre elas executam alguma coisa em cima de um registrador e o resultado é guardado no próprio registrador. Bem, variamos aí conforme o caso, nós vamos ver daqui a pouco, dependendo da operação. Então, somamos EBX com EAX. O resultado fica no próprio EAX. Agora, eu não posso dar saída a esse dado. Para dar saída a esse dado no terminal, eu tenho que converter de volta para ASCII. A conversão de volta para ASCII é feita somando-se o 0, mas não 0 valor, 0, né? Caractere aqui, 0. Mesma coisa do outro. Somando aqui o 0. Então vamos lá, somei o 0. No outro eu subtraí para transformar de caractere para numérico. E agora eu vou adicionar para fazer o contrário. Beleza, então o EAX agora contém o código do caractere, que é a soma dos dois números, no 1 e no 2, que são dois dígitos. Aí eu movo o resultado para o endereço de memória, onde está o res. Quem é o res? O res está aqui guardado aí, ó. O res está aqui guardado. Um bytezinho de memória reservado para o res. E agora nós vamos colocar lá o EAX. Bom, agora vamos imprimir. Imprimir como? Lembre que nós tiramos o valor do EAX e colocamos lá na posição de memória res. Então o EAX está livre para quê? Para receber o código da System Call que nós vamos fazer, que é a syswrite. Então, A, B, C, D. A, syswrite. B, standard out, terminal. C, resultado. Quem é esse resultado? É uma variável de memória, né? Está na memória. Então, basta usar o nome dela aqui que ele vai procurar o endereço. E o D. O D vai ser o quê? O comprimento. Quem é o comprimento? Um byte. Então, executa o x80, pronto. Imprimimos o resultado no vídeo. E acabou o nosso programa. Acabou? Acabou não, tem que sair. Então, para sair, a gente coloca uma nova linha, que é o 0AX lá, para poder mudar de linha, primeiro no EDX. Coloca o tamanho no EDX. Aqui está tudo invertido as coisas. Bota o BX, o Standard Out, e o EAX aqui, eu inverti de DCBA, para não ficar viciado nessa história. Tem que sempre colocar o ABC nessa ordem, pode ser na ordem inversa, DCBA. Executa o 0x80, o importante é os valores que estão setados, e ele terminou. Ah, mas tem uma coisa nova aqui. O XOR e esse XOR aqui. Então, nós vamos ver já já. Por enquanto, nós vamos entender apenas que nós estamos dando uma limpezinha aqui no registrador EBX aqui. Então, tem o BX está guardado no valor lá. Por enquanto nós vamos dar uma limpada nele, né? Se bem que aqui são os mesmos valores aqui. Eu acho que esse comandinho aqui é totalmente dispensável. Bom, vamos deixar aqui. Botar o syswrite no EAX e adeus. Aliás, o sysexit no EAX e adeus. Então nós vamos terminamos aqui nosso programinha um pouquinho mais complicado, que tem adição e subtração. Vamos, como sempre, dar aquela executadinha de leve. Então, como é que a gente compila de novo? NASM -F 010 é o nome do programa. A saída vai ser o prog10.o.
Oh, meu Deus, esquecendo do ELF 64. ELF 64, primeira vez que nós esquecemos aqui. Agora sim. LD-S, chama-se link editar. Mais na frente nós vamos ver como linkar programas objetos de duas linguagens diferentes. Então esse também é um dos objetivos desse mini curso avançado e rápido de baixo nível. Então o nosso programinha aqui vai ser o prog10. prog10.o e a saída vai ser prog10. Bom, para executar, prog10, entra com o dígito 3, entra com o segundo dígito 5 e a soma é 8. Olha como o nosso programa funcionou perfeitamente. Nós estamos aqui experts em Assembly. E a primeira coisa que a gente diz, essa porcariazinha não é difícil não, é fácil, hein? Então não tem nada complicado por enquanto, né? Por enquanto, né? Vamos continuar. A multiplicação não é tão simples quanto a soma, subtração, né? Mas nós temos aqui basicamente dois operadores, o mul e o imul, o imul, hein? Mul para números sem sinal e o imul com números com sinal. Então vamos ver a teoriazinha aqui, depois a gente vai lá no programinha ver na prática. Então vamos multiplicar aqui 2 bytes, considerando que um operando está no registrador AL, por exemplo, e o outro é um byte de memória, ou em outro registrador, um valor em outro registrador. Então a gente faz o AL vezes um 8 bits qualquer, e o resultado fica dividido em 2 outros registradores. O primeiro, mais alta ordem, os 8 bits mais alta vão para o H, e os 8 bits de mais baixa ordem vão para o AL. 2 words, isso era para multiplicar 2 bytes, agora vamos multiplicar 2 words. Então multiplicando, né, pode estar, no caso 16 bits, né, pode estar no AX e o multiplicador um word na memória ou outro registrador, está aqui 16 bits fontes. Então multiplicou um para o outro, a parte mais alta vai para o DX e a parte mais baixa vai para o AX. Multiplicando 2 double word. Então nesse caso nós vamos usar os 32 bits. Então, quando os dois words são multiplicados, um deles deve estar, o primeiro deve estar no EAX, o outro pode ser na memória, por exemplo, ou no outro registrador também. O resultado irá para EDX, EAX. Então vamos ver o nosso programinha lá. Temos aqui o nosso programa número 11 e vamos começar aqui. Começamos aqui pela seção de texto do código. Então a primeira coisa, colocamos o valor de AL, valor 3. Depois o valor de AL subtraímos de 0. Para que isso, hein? Que a gente já viu no passado. Então transformamos o AL num número decimal. A seguir, movimos o caractere 2 para o BL. Mas nós vamos ter que subtrair o BL de quanto? 0. Para quê? Para o BL virar 2 de fato. Depois vamos multiplicar quem? O BL. Então, 2 registradores vão ser usados na saída, o H e o AL. E quem é que vai estar lá? O resultado de BL e AL. Né? Bom, a seguir nós fazemos o quê? Adicionamos o 0 ao AL. Para quê? Né? Isso aí vocês já sabem também. Pronto, então nós temos lá em AL uma multiplicação, resultado de uma multiplicação. Agora sim, nós vamos pegar esse AL, que já é, de novo, o caractere, e colocar em res, na referência de res. Depois nós vamos aí fazer aqui, preparar uma mensagem para ser enviada no SX, colocar o comprimento no ED, ó, D, C, B, definir o standard para sair,
colocar lá o SysWrite no A, então ABCD ao contrário, ABDC está fora de ordem aqui, que a gente está acostumado a usar, e executa, vai sair. Depois, move o res para o SX, o resultado é copiado para o SX, coloca 1 na DX, 1 byte, que é o comprimento da mensagem que nós vamos usar, definimos no ABX o standout, escrevemos o SysWrite 4, chamamos o 80. Movemos um para o EAX, que é o sysISD, e acabou o programa. Agora, o que é a mensagem que nós usamos bem aqui? Cadê a mensagem? A mensagem que nós usamos aqui. O resultado vou botar aqui em português para a gente. O resultado está aqui o len, o comprimento da mensagem, e aqui o res, que é o dado não inicializado que a gente vai executar. Então, vamos então executar o nosso programinha número 11. Nosso NAS-F F64. O nome do programa é 011 note. A ASM já tinha compilado ele aqui, vamos compilar de novo. E a saída vai ser prog11.o ld prog11.o -o prog11. Assim, LD aqui. Pronto, e agora nós executamos o nosso prog11. O resultado é 6. Observe que ele apareceu aqui, ó, porque nós não inserimos uma mensagem de fim de linha. Mudança de linha depois que a gente manda a mensagem. Então, depois que a gente imprime o 6, a gente tem que colocar uma mensagem de fim de linha aqui, para a gente não ter esse problema dele imprimir. Depois que ele imprime o resultado, ele já começa o prompt do terminal. Não mudou de linha. Faltou um 0x aí. Então, a gente teria que vir aqui no programinha. E dar uma ajeitada nisso aí. Como é que a gente dá uma ajeitada nisso aí? A gente vai fazer então a solução foi, primeiro, colocar aqueles comandinhos aqui, newline msg, que vai ser o 0xa, newline comprimento, que vai ser aqui o comprimento da newline. Aí a gente cria mais um bloquinho de comandos aqui. O ED ele vai ter o comprimento, que é o newline len. O C vai ter a própria mensagem, o B é o system standout e o A é a função que é syswrite. Com isso aqui, a gente botou mais um bloquinho somente para imprimir um caractere de mudança de linha, e evitar que o 6 fique aparecendo atrás do prompt do terminal. Vamos dar um clear aqui, que está muito baldeado esse negócio. Então é muito fácil aqui compilar. Ponto menos o prog11. Muito bom. Agora o LD prog11.o 11.
E agora sim, vamos executar o nosso Mode 11. Olha aí, agora o resultado não saiu mais atropelando o terminal de controle. Então nós vamos agora avançar mais rápido, porque já que vocês viram os fundamentos, nós vamos ver um pouco mais de teoria e avançar aqui alguns tópicos. Aí botar um programa mais completo lá na frente. Então a divisão, ela tem algumas complicações também, como a multiplicação. A divisão ela gera dois elementos, o quociente e o resto. E também pode ocorrer uma overflow, que gera uma interrupção, que deve ser tratada pelo sistema. Dois mnemônicos para isso, o div, que é a divisão sem sinal, e o idiv, que é a divisão com sinal. Basicamente, quando o divisor, vamos supor que é um byte, né? Você tem um registrador que é dividir por um divisor, por um byte. Então, o dividendo tem que estar no registrador AX de 16 bits, né? E após a divisão, o quociente vai para o AL e o resto vai para o H. Quando o divisor é um word, então você vai ter o registrador DX a X, né? Ou seja, dividendo 32 bits deve estar nos registradores DX a X. O divisor será um word, que provavelmente pode estar na memória. O resultado, o quociente vai para o AX e o resto vai para o DX. Quando o divisor é um double word, então o dividendo, aí no caso vai ser 64 bits, eles devem estar no EDX e EAX, metade em cada um. E o quociente, sendo 32, vai para o EAX e o resto vai para o EDX. E assim vocês podem tentar aí fazer, nós vamos passar mais rapidamente agora. Instruções lógicas. Nós temos as instruções lógicas principais, que são o AND, o OR, o XOR, o XOR, o TEST e o NOT. Então, essas instruções lógicas podem ser usadas para ocasionar certas ações posteriores no seu programa. Então vale a pena, então, nesse caso, a gente dar uma olhadinha nessas instruções lógicas. A primeira, nós vamos ver daqui, é a AND, que é usada para suportar expressões bit a bit, no caso, né? Ela retorna 1 se os bits se casam na mesma posição, se não retorna 0. Então ela também pode ser usada para limpeza de bits. Vamos ver aqui, nesse caso aqui desse programa, nós vamos ver rapidamente aqui. Observe então que o que acontece? Acontece que as operações lógicas são feitas bit a bit, né? Então nós temos aqui o operando 1 e o operando 2, eles são comparados bit a bit, e o resultado permanece, em geral, no primeiro operando. Bom, é por isso que isso também é chamado para limpeza de bits, porque onde tiver bit 1, se você fizer um AND com zeros, né, o resultado vai dar 0. Então, se tiver 1 aqui, 0 aqui, o resultado é 0. Se tiver 0, 0, 0. Agora, esse 1 permaneceu aqui porque os dois são 1. Então, isso pode ser usado para limpeza de bits. O OR faz mais ou menos a mesma coisa, só que, dessa vez, com a operação... o OR ele permanece 1 quando um dos bits é 1, né? Então, a gente pode ir saltando mais rápido isso aqui, porque vocês já viram um caso, os outros são semelhantes. O XOR um tem que ser 1 e o outro tem que ser 0. Então, é o OR exclusivo. A instrução test, ela funciona mais ou menos da mesma forma que a instrução AND, com a diferença que ela não muda o primeiro. Ela não altera o operando, né? E aí você pode usar o JZ do mesmo jeito, só que com a diferença de que o operando não vai ser alterado. Existe também a operação NOT, que vai inverter todos os bits de um operando, de um operador, né? Então nós temos o operando 1, se a operação NOT for aplicada sobre ele, ela vai inverter todos os bits. Então vamos continuar aqui o nosso tutorial rápido de assembly, e agora vamos ver a instrução CMP. A instrução CMP ela compara dois operandos,
geralmente é usada em execução de rotinas que envolvem algum tipo de teste condicional, ou de jump condicional, ou de jump, exatamente, ou de salto condicional. Essa instrução basicamente subtrai um operando do outro, para comparar, obviamente, se os operandos são iguais ou não. Ao subtrair, se o resultado é zero, exatamente são iguais. Ela não modifica os operandos e é usada conjuntamente com a instrução de salto condicionado para tomada de decisões. Nós temos aqui o CMP, ele exige normalmente dois operandos, o destino e a fonte, e ele realiza essa comparação. O destino e a fonte podem estar, no caso, o destino pode estar no registro ou na memória, e o operando de origem pode ser, a fonte, né, pode ser uma constante imediata, um registrador ou a memória. Temos aqui um exemplo. Eu comparo inicialmente o CMP, comparo inicialmente o dx com 0. Se dx for igual a 0, a gente pode usar depois dessa expressão aqui o jump. Isso é feito porque o computador sabe o resultado da expressão comp, fica guardado lá no flag. Então, se o resultado da expressão aqui, o resultado dessa comparação é verdadeira, então ele faz aqui o JE para o rótulo número 7. Ele pula para o rótulo 7 que está aqui e ele continua executando o programa. Aqui ele incrementa o EDX, compara o EDX com 10. Existe o JE, o jump equal, mas existe também o LE, less ou equal. Se nessa segunda comparação aqui do EDX com 10, se o EDX for menor ou igual a 10, ele salta para o jump LP1. Então nós vemos que existem dois tipos de desvios em assembly: os desvios condicionais e os desvios incondicionais. Os desvios incondicionais é simplesmente você mandar o programa ir para uma determinada posição, para um determinado rótulo. Ele não exige nenhuma condição prévia. Nas linguagens de programação antigas, isso era feito por comandos do tipo goto, vá para tal lugar, né? Então, as linguagens de programação antigas possuíam essa possibilidade de você saltar as linhas de execução de um programa para um determinado ponto. Já os desvios condicionais, elas podem ser executadas se uma condição especificada for satisfeita. Então, nesse caso, nós usamos normalmente o comp ou outras instruções que geram uma comparação. E depois um dos muitos formas de jump que a linguagem permite. Nós temos aqui alguns jumps usados com comparações aritméticas de dados, nesse caso para dados com sinal. Então nós temos o JE e o JZ, ou o jump equal ou jump zero, né? JNE e JNZ, jump not equal ou jump not zero, né? Ele testa um flag específico do registrador de flag. Vocês podem dar uma olhadinha quais são os flags específicos do registrador. O JG, JNLE, jump greater, not less ou equal, tá aqui. E cada um desses jumps vai testando uma característica específica: greater, equal, jump, not less, jump less ou not greater than, jump less ou jump not greater, não maior do que, né? Ou menor ou não maior do que. Então, nós temos aqui para dados com sinais, temos os equivalentes também, o mesmo JE, JZ, JNE, JNZ, JANB, AE, JNB, cada um deles testando, sendo executado de acordo com o teste prévio que tenha sido realizado. Há alguns jumps específicos para testar o registrador de flags. Então nós temos aqui o JXCG para testar se X é 0, JC se quer, JNC, JO, JNE. Então cabe a você dar uma verificadinha nos manuais online sobre assembly para verificar os detalhes de cada um deles. Vamos ver uma outra coisa também, são os loops. Como é que a gente faz um loop em assembly, né? Então temos aqui, por exemplo, uma instrução move, nossa velha conhecida. Movemos para o registrador CL o valor 10. E aqui nós temos um rótulo L1. E aqui nós temos o corpo do loop. Nesse corpo ele faz alguma coisa. Uma das coisas que ele faz é decrementar o registro CL. Então, depois que ele decrementa o registro CL, ele volta para o L1. Então, enquanto o valor de CL não for 0, ele volta para o L1 e fica aqui. Quando ele chega aqui, enquanto o CL não for 0, ele volta para L1. Então, isso aqui caracteriza um loop.
Então nós podemos fazer um loop simples com os comandos condicionais da linguagem assembly. Mas o assembly possui instruções específicas para isso. No caso, uma delas é o loop. Então nós colocamos um valor no SX, por exemplo, está aqui a primeira instrução. E aqui temos um rótulo e embaixo o corpo do loop. E aí ele manda o loop ir para o rótulo, que é L1, né? Então ele fica dentro desse loop. Quem controla esse loop? Quem controla esse loop é o registrador SX. Então nesse caso o loop será executado 10 vezes, porque o valor inicial do SX é 10. Então com o loop a gente já automatiza o processo de criação de loop. Uma outra coisa que nós já vimos aqui nos pequenos exemplos que nós demos foi a questão dos números. Os caracteres são movidos de entrada de dados para a memória na forma de caracteres. Então, os caracteres que são movidos, eles se movem e são transferidos de um lugar para outro na sua forma ASCII ou na sua forma BCD. Né? Então, eu sugiro que eu dê uma olhadinha, para vocês darem uma olhadinha aí na codificação de caracteres, formato ASCII e formato BCD. Só que o assembly, quando ele vai fazer, ou a máquina, quando ela vai fazer os cálculos, ela faz os cálculos em binário direto. Então, ela precisa de mecanismos de conversão das entradas ASCII para binário e das saídas binárias para ASCII ou BCD. Bom, uma das formas que a gente fez nos programas passados foi fazer uma subtração ou uma adição com um caractere 0. Então, nós tínhamos essa adição ou subtração que era feita, que tinha como objetivo, pelo fato de você estar executando uma operação aritmética, converter aquele byte que estava armazenado inicialmente como representante de um valor ASCII para um valor numérico. Então você tem, por exemplo, aqui a tabelinha de representação ASCII, e aqui a gente já pode até responder aquela pergunta que eu pedi para vocês. O que é o 0A? Está aqui, ó, 0A line feed, né? É um código para salto de linha. Aqui nós temos os caracteres que são usados para números. Então, a partir do 30, nós temos aqui o 30, o 31, são caracteres numéricos. Os caracteres numéricos vão de 30 a 39 para hexadecimal. Então, se quiser representar eles em caracteres numéricos, a gente bota o 30H, o 0x30, 30H até o 39. Bom, então um número qualquer é representado ASCII, caractere a caractere. Então, nós temos aqui o 1 vira 31, o 2 vira 32, o 3 vira 33 e o 4 vira 34 e assim por diante. Observe aqui uma simples observação que não dá para usar endereçamento imediato com grandes números. Você não pode botar move a L, o número que é 400, sei lá, é um número enorme, não dá. Tem que arranjar outra estratégia para fazer isso. Bom, então, nós não precisamos fazer aquelas operações de somar números com zero, subtrair do zero para fazer simplesmente a conversão. Nós podemos fazer as operações normais e depois convertê-las para ASCII para enviá-las para o terminal de saída ou ao recebê-las do terminal de entrada. Então, algumas operações que transformam os caracteres, os resultados das operações em ASCII, são a operação AAA, que é ajuste ASCII após adição, ajuste ASCII após subtração, ajuste ASCII após multiplicação e ajusta ASCII depois, antes da divisão. Então, vamos ver um programinha aqui só para ilustrar o que nós estamos falando. Então nós temos aqui um pequeno programa, começa inicialmente subtraindo o H dele próprio. Então nós temos aqui um 0, limpeza do AH, e aí nós colocamos um valor 9, então esse valor é colocado lá como uma string ASCII no AL. Obviamente a apresentação aqui do AL e o endereço de memória dele vai conter o número binário equivalente ao ASCII 9. Né? Se você olhar lá, isso aqui deve ser o caractere em torno do 40 por aí, alguma coisa assim. Então você vai ver um conjunto de 8 bytes lá, 8 bits, desculpe, conjunto de 8 bits representando o número 40, que é exatamente o ASCII do 9. Mas essa operação, ela tem que mudar para que se possa fazer alguma operação numérica, somando, subtração, etc. Ela muda, o computador adapta isso aqui. Então, quando ele descobre que ele vai fazer uma subtração com 3, por exemplo, então, beleza, ele faz a subtração, o resultado fica no AL próprio, mas
ele não pode mostrar isso diretamente na tela. Então, o número que está lá ele tem que ser convertido em caracteres para ser enviado para a tela. Bom, ele faz isso através do AAS, como nós vimos aqui. Então, ajuste após a subtração. Ele faz esse ajuste e nós podemos, o valor que tiver lá, nós podemos colocar no terminal. Então, nós temos aqui uma operação OR, que é feita do 30 com o AL, né? 30 hexadecimal, e a seguir o valor de AX, o AX aqui pode ser visto como a H mais a L, né? Então o valor do AX que vai ocupar a posição do res. Quem é res? Aqui o res está aqui. Então o res está reservado no espaço de memória de 1 byte para guardar o res. Então ele pegou o valor do AX e ele colocou lá na memória que é referenciada pelo res, depois de fazer o modo 30H com AL. Bom, o que vai resultar nisso aqui? Então depois agora a gente vai começar a imprimir essa mensagem. Lembrando, então aquelas velhas A, B, C, D que está de baixo para cima aqui. A gente coloca a System Call, que é System Write, o B, File Descriptor, SX é a mensagem para escrever, e EDX é o complemento da mensagem. A mensagem para escrever essa aqui, MSG, a gente já viu aqui embaixo, o resultado, the result is. Em seguida nós temos 4 bytes para escrever o resultado. Então, 4, System Call, Standard Out, mensagem para escrever, só que a mensagem para escrever agora é o res, é o resultado dessas contas que foram feitas aqui, né? E o valor final do AX após essas continhas que foram feitas aqui. Então observe que o AL é a parte do AX de mais baixa ordem, o H é a parte do AX de mais alta ordem. Isso aí a gente já falou. Bom, e então isso aqui é para ilustrar basicamente a operação AAS. Vamos então ver. Esse é o nosso programa 17. Então vamos compilar e executar. Bom, vamos compilar aqui o nosso programa. Aqui a gente tem um pequeno detalhe. O Assembly, a arquitetura 64 bits não gosta desse tipo de... não aceita essa operação. Então nós vamos compilar no NASM aqui, dizer que nós vamos compilar em 32 bits. Então vai ser F32, tal. Programa 17. Então a mudança que nós fizemos foi aqui no 32. Só isso. E também no link editor vai ter uma pequena mudança. Nosso LD aqui vai ser LD-S FI386. Desculpe, aqui não é "-S", é "-M". "-M". Ok, pronto. Agora sim podemos executar o nosso prog 17. Aí, o resultado é 6. Faltou a gente tomar aquela providênciazinha para evitar que o string do prompt do terminal ficasse em cima do 6, mas deu para entender que funcionou aqui no modo 32. Depois você verifica como é que faz essa operação no modo 64 bits, se for o caso. Bom, esses mesmos ajustes precisam ser feitos quando você está trabalhando com o VCD, e as instruções são AM, AAD, DAA, DAS. AM para ajuste após a multiplicação, AD para ajuste antes da divisão, ajuste após a adição, ajuste após subtração. Bom, isso aqui tudo para trabalhar com números. Vocês fazem a mesma coisa que nós fizemos no vídeo passado com ASCII, vocês fazem com os números. Bom, as strings. Nós já usamos strings de comprimento variável em nossos exemplos anteriores. As strings de comprimento variável podem ter quantos caracteres necessários. Geralmente nós especificamos o comprimento da sequência por qualquer uma das duas maneiras. Ou por armazenamento explícito do comprimento da string, ou usando o caractere sentinela. Vamos ver aqui. Caso 1, a gente já está acostumado. Nós criamos na seção de dados uma mensagem, definimos como sendo bytes, e criamos uma variável len contendo o tamanho da string, ou então
criamos uma variável sem calcular o tamanho da string, botando apenas o tamanho, já o valor numérico do tamanho da string. O caso 2 é você usar aqui um caractere sentinela. Você define a mensagem, por exemplo, e coloca alguma coisa e um caractere na frente. Agora esse caractere tem que ser alguma coisa que não esteja presente dentro do próprio string.